Flamengo, nós vamos trazer fatos, informações após a forte entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz falando sobre a postura do atacante no dia a dia do Flamengo. Ele não poupou palavras para criticar o camisa 9 rubro-negro. E eu classificaria essa entrevista coletiva como histórica. Eu nunca vi nada igual. Inclusive é uma entrevista que está dividindo os torcedores. Há quem concorde com a postura do Felipe Luiz e há quem discorda, falando que não era para o treinador expor tanto o jogador que é um ativo do clube. E aí a gente vai trazer informação, conversei com um empresário do atleta, e quais serão os próximos passos agora? Ele vai pedir desculpa? Vai correr atrás? O que o empresário pretende fazer? Nós vamos trazer todos os detalhes envolvendo esses bastidores entre Pedro, Felipe Luiz e Flamengo. E lembrando, Flamengo ganhou do São Paulo, continua líder no Campeonato Brasileiro e ganhou jogando muita bola. E eu vou dar moral para alguns jogadores aqui que estavam em baixa e voltaram a jogar bem com a camisa do Flamengo. E tem também notícias sobre Ayrton Lucas e Alexandro. E a notícia sobre Ayrton Lucas não é nada boa. Isso tudo e muito mais agora. Mas antes, galera, gostaria que vocês hypassem o vídeo. Solta o hype aí, dê o like no vídeo também, ativa a notificação, compartilhe esse vídeo e, óbvio, se inscreva no canal Vene Casagrande, porque isso é extremamente importante também. Vamos para as informações. Antes de mais nada, uma informação de mercado da bola. Eu estou gravando esse vídeo aqui, exatamente 9 horas da noite do dia 12 de julho, ou seja, pós-jogo, pós-entrevista coletiva do Flamengo e pós-jogo do Botafogo contra o Vasco. Botafogo vencendo por 2-0. E aí, logo que acabou o jogo, eu publiquei uma informação que o Gregor está de saída do Botafogo. Ele está indo para o Al Rayyan, mesmo time do Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo. Atualmente tem Roger Guedes também. E aí o torcedor do Botafogo chateado comigo, porque eu noticiei isso após o jogo, como se fosse culpa minha. Eu não tenho culpa que eu recebi a informação após o jogo. Eu agora vou escolher o horário que eu vou dar a informação, correndo o risco de tomar furo de algum jornalista. Tanto é que o André Renan, jornalista lá de São Paulo, publicou a informação 2 minutos depois de mim. Se eu não publico, eu tomo furo. Faz parte. O torcedor alvinegro que me acompanha aqui, o meu papel é esse. O meu papel é esse. Tal como o papel do Pedro é treinar, ele não faz e o Felipe Luiz está reclamando. Então, o meu papel é informar. Então, não fica chateado não, tá, torcedor do Botafogo? Você tem que ficar chateado, se quiser ficar chateado com alguém, é com o John Texor, que aceitou a proposta, é com o Gregory, que aceitou a proposta. O Vene Casagrande não tem culpa de nada. Meu papel é apenas informar. Minha única preocupação é informar a verdade. E, nesse caso, foi a verdade. Beleza? Vamos adiante aqui. Boletim de imprensa do Flamengo, uma atualização médica de Ayrton Lucas e Alexandro. Vou começar com Ayrton Lucas, que é uma notícia ok, perto do Ayrton Lucas. Alexandro, o jogador sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, ainda no primeiro tempo de Flamengo 2, São Paulo 0, será submetido a exame de ressonância magnética nesse domingo, tá? Dia 13. Ayrton Lucas, galera. O lateral Ayrton Lucas sofreu um trauma direto na perna esquerda no jogo contra o São Paulo, resultando em uma lesão cortocontusa de aproximadamente 8 centímetros. Cara, um corte enorme na perna dele de 8 centímetros. O jogador recebeu anestesia local ainda no vestiário, onde o médico do Flamengo, o Dr. Fernando Sasaki, realizou a limpeza e exploração inicial da ferida. Constatada a exposição óssea, foi feito um curativo e, em seguida, o atleta foi encaminhado para exame de raio-x, que descartou fratura na região. Ayrton foi levado ao hospital Barra d'Or, onde será submetido a um procedimento no centro cirúrgico. O jogador permanecerá internado por no mínimo 48 horas para administração de antibióticos e prevenção de infecções. A notícia é ruim, mas poderia ter sido pior se tivesse sido uma fratura, né? Então, tem um lado bom aí, olhar o copo meio cheio, meio vazio. Vamos sempre olhar o copo meio cheio. Tem um lado bom que não foi uma fratura, que ele se recupere logo, tá bom? Sucesso aí na recuperação para o Ayrton Lucas. E tomara que o Alexandro não tenha nenhuma lesão constatada nesse exame que vai acontecer nesse domingo. Agora vamos para a informação principal desse vídeo. Pedro, galera, o que o Felipe Luiz fez ontem foi histórico. Várias declarações pesadas, falando que beirou a ridícula postura do Ayrton Lucas, do Pedro, desculpa, durante os treinamentos, falando que o GPS do Pedro, mostrando os piores índices de todos os atletas, deu uma declaração que ele falou assim:
O Pedro não precisa me dar beijo, abraço, nada. Ele precisa ser profissional. Chamou o Pedro de antiprofissional. Gente, ele rasgou o Pedro no sentido ruim mesmo. No sentido literal, ele acabou com o Pedro nas palavras. Eu, de fato, esperava até que o Pedro fosse pronunciar, mas até a gravação desse vídeo aqui não teve pronunciamento. E por falar em Pedro, ele estava no Maracanã, acompanhou o jogo lá em um dos camarotes, não foi relacionado, como o próprio Felipe Luiz aqui. Eu estou resumindo para vocês, porque foram várias declarações bem pesadas. Algo que eu nunca vi, de verdade, gente. Nem nos piores comportamentos de vários jogadores que eu fiquei sabendo em bastidor. O treinador, quando ia numa entrevista coletiva, sempre amenizava. Eu até entendo amenizar, mas a gente sempre pede aqui para o treinador falar a verdade. E quando ele fala a verdade, eu vou criticar? Eu não vou criticar. Mas eu entendo o torcedor que critica a postura do Felipe Luiz por entender que ele está desvalorizando um ativo. Então, eu entendo todos os lados e eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa postura do Felipe Luiz ao chegar na entrevista coletiva e acabar com o Pedro? Ele falou assim de uma forma do Pedro que, assim, cara, de fato eu não esperava. Eu fiquei perplexo assistindo ao vivo. Fiquei bem surpreso, porém, eu já sabia de tudo que estava acontecendo nos bastidores, só que eu não sabia que era esse ponto. E não é a primeira vez que isso acontece. A gente precisa trazer a cronologia aqui. O Pedro teve um problema parecido com esse nos tempos de Fluminense. Ele teve um problema com o Rogério Ceni, parecido com esse. Ele teve um problema com o Sampaoli, na comissão do Sampaoli, que resultou até em um soco na cara do preparador físico do Sampaoli no Pedro, e eu aqui não estou justificando soco, esquece, gente, soco é errado, agressão física é errada em qualquer momento, nada justifica a agressão, esse ato do preparador Pablo, mas, enfim, teve um problema, e agora com Felipe Luiz, e sendo que Felipe Luiz conhece o Pedro desde os tempos de jogador, porque eles jogaram juntos no Flamengo, e tem uma entrevista do Davi Luiz ao, abre aspas, do GE, dizendo que ele, amigo do Pedro, ele virou para o Pedro e falou: Pedro, se eu fosse treinador, não te escalaria, falando da postura do Pedro no dia a dia. Gente, na boa, olha só, o Felipe Luiz não é o primeiro a reclamar da postura do Pedro no dia a dia. O Pedro não tem que ter vaga cativa e eu tenho uma linha de raciocínio. Eu, como chefe, se eu fosse chefe, eu não gosto de gente sem compromisso. Gente descompromissada eu não suporto. Pode ser o melhor profissional do mundo, mas se o cara chega atrasado, se o cara não dá o devido valor ao trabalho, isso é falta de respeito com os demais, gente. O Pedro está faltando respeito com os companheiros dele. Por que o Pedro, treinando desse jeito, da forma que está treinando, ele tem que ser titular e o outro que está dando a vida no treinamento tem que ser reserva? Vocês acham isso justo? Eu não acho justo, por mais que o Pedro seja craque, por mais que o Pedro te entregue 30 gols. Mas se o Felipe Luiz mantém o Pedro treinando desse jeito no time titular, ele perde o grupo, gente. Se o meu chefe, se eu tenho um chefe, meu chefe fica dando valor para um cara que, entre aspas, é miguezeiro e não me dá valor que eu dou à vida, eu vou ficar chateado com o meu chefe. O chefe vai perder o grupo. O Felipe Luiz está certo, gente. Eu sei que essa atitude vai desvalorizar o Pedro. Isso é um fato, gente. Isso é um fato. E eu já vou entrando aqui na próxima informação. Assim que acabou a entrevista coletiva do Pedro, eu entrei em contato por telefone com um dos empresários. Na verdade, o principal empresário do Pedro. E ele me garantiu: Vene, eu vou trazer proposta para o Flamengo para tirar o Pedro. Eu vou tentar trazer uma proposta para tirar o Pedro. Sinceramente, eu não vejo uma mudança drástica no Pedro para ele voltar a ficar à disposição. Não vejo. Para mim é o fim da linha do Pedro. De verdade, assim. Eu acho que a chance do Pedro sair hoje é muito maior do que ele ficar. Depois dessa entrevista coletiva, vocês acham que o Pedro deve estar feliz? Duvido. Eu duvido. E eu também não vejo o Pedro melhorando o dia a dia dele no treinamento. Nunca foi um cara de treinar muito. Eu trouxe fatos para vocês. Véio. Fatos. Goste ou não do Pedro, é um fato. Agora, teve essa entrevista coletiva do Felipe Luiz.
e tem o empresário do Pedro dizendo que vai trazer proposta para ele sair. De verdade, gente, talvez seja o melhor mesmo. Venha com uma proposta boa, uma proposta que seja vantajosa para o Flamengo. O Flamengo vende, pega o dinheiro e vai atrás de um outro jogador. Até porque existe uma incógnita sobre o Pedro, né? O Pedro vem de uma lesão séria no joelho de LCA. E aí? Será que vai ser sempre esse Pedro? O Felipe Luiz disse, cadê o Pedro antes da lesão? A gente nunca mais viu o Pedro antes da lesão. Então, assim, gente, culpar o Felipe Luiz, eu acho que é mirar o alvo para o lado errado. Se tem que cobrar algo de alguém, é cobrar do Pedro. Comprometimento. Ele ganha para isso, e ganha muito bem. Ele está no Flamengo, um dos maiores clubes do mundo. Se ele está fazendo isso, ele está faltando respeito com os companheiros, com o treinador dele e com a torcida. E o Felipe Luiz está certo. Tem uma parte da entrevista coletiva que ele fala, vem cá, e a exposição do treinador? Quando o treinador não coloca o Pedro de titular, o treinador é xingado, mas vocês não sabem o que está acontecendo. E é isso que está acontecendo. É justo com o Felipe Luiz? Eu não acho. Agora, Verê, você tomaria essa atitude que o Felipe Luiz tomou? Acho que não. Eu acho que eu não teria essa coragem, sendo bem sincero. Tanto é que a gente nunca viu o treinador ter tanta coragem assim. Tá todo mundo bem surpreso. Todo mundo mesmo. Jornalistas que acompanham o futebol há muito tempo e eu, que sou um pato novo, que não tem nem 10 anos de profissão. Eu nunca vi nada parecido. Da forma que o Felipe Luiz fez, nunca vi nada parecido. Mas, enfim, essa é a minha opinião, quero a opinião de vocês. Trouxe informação também que o empresário vai trazer proposta e, pelo visto, é o fim da linha do atacante Pedro no Flamengo. Tamo junto, valeu, fui!